Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu quero contar para vocês um pouquinho de como foram as minhas leituras do mês de abril. Mas antes de começar a falar sobre os livros, eu queria te pedir que se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já deixa o seu like se você gostar desse tipo de vídeo e comente aqui embaixo o que você achou, porque isso ajuda bastante no trabalho aqui do canal. Então, gente, a minha primeira leitura do mês, que foi concluída, né, no inicinho aí de abril, foi Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado. No ano passado eu fiz a leitura de Capitães de Areia e já queria muito ler outros livros dele. Então, a Cláudia, uma literatura, minha amiga, me convidou para participar do clube especial, onde nós iremos ler as personagens mulheres fortes, né, desse autor. E a primeira delas foi a do livro Gabriela. A história, ela se passa nos anos 20 e ela tem como protagonista a Gabriela, que é a que dá nome ao livro. Ela é jovem, interiorana e ali ela chega a Ilhéus, na Bahia, sem qualquer pretensão. Mas ela chama muita atenção pela beleza, pelo carisma que ela tem, pelo riso fácil e também pela disposição em trabalhar. Enquanto isso, o senhor Nassib, que é o dono de um restaurante ali da época, ele se encanta por ela, não só como cozinheira, mas também como mulher. E o romance entre Gabriela e Nassib é o ponto principal nessa história. Mas ela também envolve política, ela envolve um pouco da história até do Brasil dos anos 20, que era extremamente machista. E as mulheres deviam muitas satisfações ali à sociedade. Então ela tinha que agir de determinada forma. E é exatamente a hipocrisia que é confrontada ali. A hipocrisia dessa sociedade que é confrontada pela pureza de Gabriela, que é completamente isenta de qualquer intenção. Ela acredita na liberdade, no amor livre, na gratidão. Então, esse contraponto fica muito bem feito pelo Jorge Amado durante toda a leitura. Mas eu não só me afeiçoei, né, a Gabriela, são vários personagens ali pelos quais eu me encantei. Então, assim, a Gabriela, né, que não tem jeito de não falar dela, ela é um dos personagens mais leves com os quais eu já tive contato, assim. Ela me encantou com a forma dela simples de ver a vida, sem tentar tirar vantagem de ninguém. Ela é uma pessoa boa, né? Ela é uma boa amiga, uma boa companheira. E o livro também traz outros personagens que nos fazem, nos trazem assim um apego, seja pela ingenuidade, seja pela cara de pau mesmo, ou por alguma outra característica pontual que eles tenham. As descrições do Jorge Amado, elas são muito ricas, dá pra gente se sentir ali, como se nós fôssemos uns observadores mesmo da cena acontecendo ali na nossa frente. Mas isso não faz com que o livro seja chato, né? Essa história ela foi adaptada à televisão e virou novela, né? Primeiramente em 1958 e uma segunda vez em 2012 foi sucesso garantido. Eu me lembro que eu era jovem assim e que eu pude assistir, né, a novela na segunda regravação ali. E foi muito bacana. Eu amei, super recomendo, mais uma vez me encanto por livros dele, né? Esse já é o segundo pelo qual eu me encanto. Então, eu quero ler mesmo a obra toda dele e fica aqui a minha recomendação. Acho muito interessante, acho que todo brasileiro precisa ler. Gabriela Cravo e Canela. Mudando totalmente de gênero, a minha segunda leitura do mês de abril foi Por que Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella, um livro que eu ganhei de aniversário, se eu não me engano, em 2019. E aqui, como em todo livro do Cortella, a gente tem um texto muito fácil, parecido com um bate-papo, assim, onde o autor descreve coisas do dia a dia do trabalho. De uma forma muito leve, o Cortella me levou a refletir sobre o que eu sinto com relação à profissão que eu escolhi. E a partir dali, ele faz com que o leitor questione escolhas pessoais e escolhas profissionais que nós fazemos muitas vezes de forma automática. Mais ou menos assim. Se nós estivermos tristes com a função que a gente exerce, a gente tem que repensar as escolhas, né? Seja da empresa onde nós estamos, seja da postura que nós temos, seja da profissão em si. Isso tudo para que nós possamos fazer de fato algo que nos faça felizes e não apenas trabalhar pelo salário.
né? Não só para subsistir, para ganhar dinheiro, mas para nos realizarmos de verdade. Eu, né, particularmente, eu sempre concordei com esse tipo de postura que o autor fala aqui que a gente deve ter como profissional. Eu acho que, eu sempre repito, inclusive, que um local onde a gente passa normalmente 8 horas por dia, que é o local onde a gente trabalha, não pode ser um lugar que a pessoa deteste, né? Então, assim, sempre que eu, Carla, me vi em uma situação em que eu percebi que ali não era o meu lugar, que eu não estava feliz, que eu não estava me realizando, eu tentei me movimentar para ajustar ou para me afastar, né? Então, procurar uma outra vaga, procurar um outro setor e não ter medo, né, de encarar novos desafios também. E foi exatamente o que eu entendi aqui do livro. Respirar, colocar a cabeça no lugar, encontrar o caminho e seguir em frente. Falando assim parece fácil, né? Mas fazer o que é preciso fazer exige muita coragem, porque realmente buscar nossa felicidade, nos encontrar de verdade, é aquele processo de todos os dias. Hoje eu não sou a mesma Carla de ontem, daqui 3 dias eu não vou ser a mesma, imagina daqui 10 anos fazendo a mesma coisa, na mesma profissão. Então, assim, eu gostei bastante, a linguagem, como sempre, é fluida, fácil, é um livro de leitura rápida e para quem curte essa pegada, eu super recomendo. Depois foi a vez de ler Minha Irmã Mora numa Prateleira, que foi o livro que vocês escolheram para que eu lesse no mês de abril, no Desafio dos 12 Livros para 2022, que eu faço junto com a Hanna do Mundinho da Hanna e a Cláudia do Mãe Literatura. Esse desafio a gente já faz há alguns anos e há 2 ou 3 anos, se não me engano, nós colocamos os livros para votação lá no Instagram. Inclusive, vou deixar aparecendo aqui para você. Se você ainda não me segue por lá, aproveita esse momento do vídeo para me seguir. Tem muita coisa bacana lá, eu sempre estou com conteúdos novos, com coisas novas nos stories, muitos livros que eu comento por lá, que não dá tempo de comentar, de fazer uma resenha completa por aqui. Então é isso. Essa foi a minha primeira experiência com a escrita dessa autora, Annabel Pitcher, imagino que é assim que fala. E aqui a gente conhece James, que é um menino de 10 anos que perdeu a irmã em um ataque terrorista a Londres, e desde então sua família está totalmente desestruturada. O pai dele se entregou ao álcool depois da mãe sair de casa. E de alívio, James tem apenas sua irmã, que é a Jess, e uma nova amiga que vai lhe gerar ali alguns problemas na escola. Eu achei essa história extremamente forte, mas ela é narrada de forma muito doce e em primeira pessoa, pela criança que é o James, né? E aí eu fiquei assim, muito mexida com toda essa tristeza sendo narrada por uma pessoa tão jovem. As temáticas muito tensas abordadas pelos olhos do James me transmitiram ali o tamanho mesmo da sua ingenuidade, às vezes mesmo sem entender de fato o que estava acontecendo, né? Sem ele entender o que de fato estava acontecendo, eu entendia. Então, isso fazia com que me doesse mais ainda ler. E um final que eu jamais estaria preparada, né? Mas posso dizer que foi um dos mais lindos que eu já vi, apesar de extremamente triste. Mais um livro com dramas familiares que são muito interessantes de se observar e ainda perspectivas diferentes sobre o luto. Impossível, né, não se emocionar, nem se identificar com os detalhes como cada pessoa enxerga a morte e tenta superá-la. Então, para quem curte dramas, fica aqui a minha recomendação. Bom, gente, depois eu li Miss Dalloway, que certamente foi a leitura mais difícil desse mês. Vou explicar por quê. Né? É muito difícil falar sobre essa leitura depois de ter lido Um Teto Todo Seu no mês passado, que é da mesma autora. Isso porque eu simplesmente amei Um Teto Todo Seu. E eu já cheguei para esse aqui com as expectativas lá no céu, querendo gostar tanto dele quanto eu gostei daquele. Ainda mais porque era o livro mais conhecido por mim, né? Pelo menos de nome, era o livro que eu mais conhecia da Virginia Woolf. Doce Ilusão, tá? Aqui a gente conhece Clarissa Dalloway, acho que é assim que fala, e temos uma narrativa muito simples, entre aspas, da vida de uma mulher na sociedade dos anos 20, ali com suas dores, problemas, obrigações e questões que exigem a dedicação, o raciocínio dela. Da beleza das flores à escolha das louças adequadas para um determinado jantar, da paixão ao pavor com a guerra, as impressões que ela tem a respeito das pessoas que a cercam e de pessoas que já passaram pela vida dela.
É um livro para ser lido nas entrelinhas, bem devagar, e com tempo também para digerir o que a autora propõe. Isso porque tudo que ela fala é dito por fluxo de consciência, ou seja, como se nós estivéssemos dentro da cabeça da Clarissa e nós vamos acompanhando os seus pensamentos, sentimentos, seus olhares. Então, assim, da mesma forma que qualquer um de nós, num segundo ela está focada nas lindíssimas árvores e no céu azul. E de repente ela vê uma pessoa, aquilo remete a uma lembrança de anos antes e ela descreve essa lembrança. E isso o tempo todo fez com que eu me sentisse extremamente perdida. Eu só mesmo consegui aproveitar a leitura quando eu falei, esquece sentido, esquece lógica e vamos fluir, né? Mas nem assim eu consegui ter uma leitura muito fluida e nem muito interessante, vamos dizer assim. Em vários momentos eu tive a impressão de que Clarice era muitas pessoas numa só. Não só pelas atitudes, mas principalmente porque ela também antevê os pensamentos e as atitudes das outras pessoas. E ela fala isso com a gente. Eu imagino, né, que a ideia da autora foi justamente criar essa identificação com o autor, porque todos nós somos assim. Mas você observar esse nível de fluxo de pensamento de outra pessoa é muito difícil, porque ela está vendo, ouvindo e imaginando e participando ao mesmo tempo, né? E pensando, raciocinando. Nós estamos lendo isso tudo de uma vez. Então, como a gente não está ali do lado dela, vendo tudo acontecer, participando daquilo ali com todos os nossos sentidos, para mim gerou essa perda e eu fiquei bem, assim, aflita para entender algumas coisas. Então, assim, não foi uma leitura fácil, não foi prazerosa, tanto quanto foi Um Teto Todo Seu, mas eu fiquei feliz por poder conhecer a obra e recomendo a quem curte os clássicos. Depois eu li Vínculos, da Aline Endres, que é uma autora da editora Inverso. E eu recebi esse livro em virtude da minha participação na Van Premiere, que é um evento que a editora Inverso fez para o lançamento desse livro exclusivamente para os parceiros da editora. Eu sempre prezei por uma educação mais respeitosa, com apego, e por muitas vezes eu ainda sou taxada de ser uma mãe, entre aspas, mole, sabe? Aquela mãe que deixa a criança fazer tudo e que a filha nunca vai obedecer. Eu sempre sou vista como essa mãe. Isso tudo porque eu não apoio bater nos filhos, dar palmadas, não recrimino quem faz. Só penso que apoiar a violência, gritos, castigos não é um bom caminho para construir nenhuma relação. E que a minha filha me deixa ansiosa, nervosa, preocupada, isso é um fato. Eu me descontrolo muitas vezes, né? Mas eu me identifiquei muito com esse livro justamente por isso. Aqui eu consegui aprender que tudo isso é falta de eu me conhecer, de eu me entender melhor. Isso não é culpa da minha filha, que tem 4 anos hoje, né? Ela tá começando a vida e como todo mundo que tá nessa idade, ela tá descobrindo o mundo, testando limites, aprendendo as regras da sociedade. E é o esperado para uma pessoa da idade dela, né? E o livro, ele vem ensinar isso aos pais de uma maneira bem didática, parecendo até uma conversa entre mães ali que passam pelas mesmas situações. E a autora, ela vai propondo diversas questões, atividades e reflexões. Ela sugere meditações e brincadeiras que vão auxiliar nessa reconexão entre pais e filhos, para que seja possível essa educação de uma maneira mais respeitosa. Eu amei e super recomendo a pais e a todos que lidam com crianças. Depois foi a vez de O Perigo de uma História Única e a autora mais uma vez me surpreende em mais um livro que de pequeno só tem o tamanho, porque as lições, gente, são de uma importância gigantesca. Se eu te perguntar agora qual a sua visão da África, por exemplo, o que você me diria? Que é um continente de crianças de pele escura, que passam fome, com pouca estrutura para crescerem, e isso é sim uma versão da África, mas não é a única, né? O continente não se resume a isso. São ideias como essa que permeiam esse livro, de que nós precisamos parar de ter esse comportamento de manada e acreditar em qualquer coisa que se resume à opinião de algumas poucas pessoas, ou da maioria até, né? Ou ainda de algo que possa ser definido por apenas um olhar. Tudo é muito maior que o olhar de uma pessoa, de uma emissora de televisão, de um chefe de estado, de um grupo de pessoas, né? E assim,
é fantástico, porque quando a gente se desprende da ideia inicial que a gente tem sobre alguém, alguma coisa, um ponto de vista, o céu é o limite para a gente aprender sobre aquele assunto, local, sobre aquele povo, ou o que se quer que se queira conhecer. Então, a partir do momento, né, voltando ao exemplo que eu dei da África, que a gente se desprende dessa ideia de que é um país com crianças que passam fome, a gente pode mergulhar no conhecimento e ver que são muitas questões, né? A gente está falando de um continente, de um povo, não é apenas uma ideia que pode ser aceita pelo mundo. Da mesma forma que a gente se incomoda quando as pessoas nos veem de certa maneira, porque nós somos brasileiros, ou porque nós somos brancos, ou porque nós somos advogados, ou porque nós somos professores, enfim, né? Só para dar alguns exemplos aqui, a gente também precisa parar de ter esse olhar que só admite uma versão, uma história única, né? Como fala aqui no título. É um livro maravilhoso e muito pequenininho, eu acho que precisa fazer parte aí da lista de leitura de todo mundo. E se você curte a pegada, se você gosta da autora, fica super, né, a minha recomendação. Passando para aquela parte divertida, né, do vídeo, eu tenho 2 indicações de livros infantis e o primeiro deles é este, Telefone Sem Fio, que eu recebi em parceria com a autora Esterlane Duarte. Aqui a gente conhece Camila, ela tem vários animais de estimação. Certo dia eles resolvem brincar de telefone sem fio. Você conhece essa brincadeira? Começa com uma pessoa que fala uma frase no ouvido da outra. E essa outra passa em segredo para o ouvido da próxima, o que ela compreendeu. No final, gente, normalmente sai uma frase completamente diferente do que foi falado lá pela primeira pessoa. E aqui no livro não é diferente. E os animais não ficam satisfeitos com aquele resultado. Em uma segunda rodada da brincadeira, eles se alfinetam ali, usando ditados populares que remetem àquele próximo animal ou alguma de suas características. E, gente, eu achei essa sacada da autora sensacional para trabalhar com as crianças os ditados populares e ainda trazer um charme todo especial para a história. As ilustrações estão lindíssimas, cheias de detalhes e de balões de fala também, que deixam ainda mais fácil o entendimento das lições que podem ser aprendidas com essa leitura, que eu amei e super recomendo. E por fim, mas não menos importante, eu venho falar de Aimee e seus cachos, também da editora Inverso, que eu comprei na Black Friday no ano passado. Aqui a gente conhece a Aimee, que é uma menina que ama os seus lindos cabelos cacheados. Infelizmente, muitas crianças educadas ali com uma visão arraigada em padrões sociais a taxam de cabelo ruim, ou falam para ela que o cabelo dela não tá arrumado, que melhor seria ela ter o cabelo liso. E aí, a Aimee, ela se entristece, mas ela se lembra do amor que sua mãe lhe ensinou a ter pelos cachos e por si mesma, independente do cabelo. Assim, a menina consegue não apenas se reconstruir, mas também distribuir amor àquelas pessoas que a perseguem por conta do seu cabelo. Gente, esse livro tem uma importância tão grande que eu nem sei se vou conseguir expressar o tamanho. E eu tenho lugar de fala porque eu cresci com cabelos cacheados em um mundo de crianças de cabelos lisos. No início da adolescência, eu aprendi a alisar meus cabelos e assim permaneci por muitos anos, né? Só vindo a usar novamente meus cabelos cacheados há poucos anos atrás, e podem ter certeza que esse assunto ainda me impacta bastante. Eu fiquei encantada principalmente pela mãe da Aimee, que a influenciou sempre a se amar e a amar seus cachos, independente do que os outros falavam. Esse amor incondicional é um grande exemplo que eu acho que a gente precisa passar para os nossos filhos. Porque assim como a Aimee, a gente tem várias crianças com características que ainda não são aceitas pela sociedade. E ainda precisamos muito lutar por respeito, por dignidade para elas. Como podem ver, né, é um livro que eu amei ter lido e eu recomendo demais. A edição, como sempre, né, muito caprichada e bonita. Eu fiquei encantada por essa menina. Então, fica aqui a minha dica. Então, gente, por hoje era isso que eu queria falar para vocês. E agora eu quero saber como foi o mês de abril aí nas leituras. Leu bastante? Conseguiu concluir algum livro que já estava aí parado há muito tempo? Ficou com vontade de ler alguma das leituras que eu recomendei aqui? Deixa aqui embaixo para mim seus comentários, porque eu adoro trocar essas ideias com vocês. Minha gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.